Amém, amém. Deus abençoe vocês, querida igreja. Além da chuva, você chegou neste lugar para escutar a palavra de Deus, para adorar a Deus também. Amém? Você é altamente abençoado. Você tem o alto privilégio de se sentar e escutar a palavra de Deus sentado. A próxima você vai ficar parado e eu vou sentar. Então nós estamos aqui muito gratos pelo convite que o pastor fez conosco, e nós já somos amigos de alguns anos. Quando o terreno estava vazio e passou a patrola disse, a máquina, né? Botamos a tenda com o pastor Almiro, fizemos a primeira campanha aqui. Tem alguns desses homens por ali? Ali que começamos, ajudando a igreja de Cristo, fazendo parte dela. E hoje você tem esse lindo lugar. Além da chuva, você está seco. Amém? Altamente abençoado. E quando nós olhamos o mundo que nos está rodeando, você está olhando o que está passando em Gaza, né? Israel. Miles e miles saindo com o que tem, caminhão, carro, carga o que pode levar e leva. E nós estamos tranquilos aqui, adorando a Deus. Por lo menos fazer um pouquinho, se dizer, tenha misericórdia. Porque eu perguntava para mim, né? Se eles estão saindo com tudo isso que estão levando aí, coisas básicas, tudo que eles podem levar, que dê valor, onde eles vão colocar? Onde eles vão deixar isso aí? Então nós somos muito abençoados ainda, e nós devemos ser muito gratos a Deus por tudo que Deus nos tem dado. Queridos, eu sei que meu portunhol não é tão bom, mas você me pode entender. E eu faço um desafio a você. Se você tem a coragem de ir pregar na Argentina, da maneira que eu prego, eu te convido. Eu te convido. Ali tem um quarto para hospedar o pregador. Ali tem uma cama, tem um banheiro, tem calefação, tem uma cozinha. Ali tu vai receber uma mercadoria, né, básica. E ali tu vai passar muito bem nesse quarto. Mas você vai ter que pregar como eu prego. Não só como eu, sino tentar falar em espanhol e pregar em espanhol. Eu já desafiei os pastores aqui. Se você procura o idioma, eu te convido. Nós te convidamos. E tem muitos lugares para nós ir com você, visitar. E gostaríamos. Pastor Márcio, poderia ser, né? Olha, tu está entrando na Espanha, em Portugal. Tem muitos lugares que melhor vamos ficar quietos, disse o Márcio. Vamos para a palavra de Deus. Eles me botaram aí 40 minutos, já tenho. Ok, vamos para a palavra de Deus. Eu quero nesta noite uma mensagem. As minhas mensagens geralmente são um pouco longas, né? Porque eu sou mais de estudar a Bíblia. E eu estava vendo ali uma palavra, mas fiquei com essa aqui. Eu quero explicar um pouquinho que eu tenho um problema na minha coluna. Então eu tenho muito problema de estabilidade, sabe? E muitas vezes eu vou estar parado assim, com um pé na frente. Porque se o irmão me pegou, me abraçou, vai ser um perigo, porque eu vou cair em cima de você. Isso não sei. Quem não sabe, não sabe. Lá na Argentina alguém pegou a mão assim, puxou a minha mão e eu quase fui em cima dele. Irmão, isso não se faz, eu estou doente. Estou com problema. E também por isso eu faço muito esforço para ficar parado. E esse é um problema também pelo qual eu estou às vezes suando. Por quê? Porque eu faço muita força para ficar em pé. Então faça uma oraçãozinha para mim também, a Deus me ajudar. Mas se é coisa complicada, um dia eu vou sentar uma cadeira como essa aí e eu vou ficar sentado aí ensinando. Jesus sentado ensinava as multidões. Sim ou não? Amém. Qual é a pior coisa que pode acontecer em um ser humano?
Bueno, é muito longo a história que nós podemos contar aqui, é muito longo. Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós poderíamos dizer isso, para cada pessoa é diferente. Tem situações que batem muito forte em uma pessoa, e em outra pessoa ela tem força e não tem problema com isso. Mas às vezes um problema que para você quase não é um problema, para outra pessoa é um problemão. E mais se é um alemão. Não tem nada a ver, só fez uma brincadeira para tirar o sorriso da sua cara. Amém? Por isso que muitas vezes para muitas pessoas um problema muito pequeno pode ser um grande problema. E outro problema que para essa pessoa não é um grande problema, para você pode ser também um problemão. Mas eu acho que a pior coisa que pode acontecer em um cristão, escute bem, e se quer escrever, escreva. A pior coisa que pode acontecer em um cristão, em um crente, em uma pessoa que quer servir a Deus, é permitir que uma crise feche sua mente, e não permita a ela continuar sonhando na sua vida. Eu acho que essa é a pior coisa que pode ser. Fechar a mente, pensar que acabou tudo. Muitas vezes tem pessoas chegado e contado os seus problemas, e eu olho para eles e escuto eles, e a pessoa parece que é o final da sua história, o final da sua vida. Mas eu olho para eles e diz: mas isso não é o final, não é o fim do mundo. Como? Isso não é o fim do mundo. Você tem esperança, você tem saída, você tem possibilidade de mudar a situação. Não é o fim do mundo, porque tem problemas que às vezes para algumas pessoas parece que é o fim do mundo. Então tem problemas, às vezes o maior problema seria uma crise, alguma coisa que aconteceu na vida e bate tão forte na pessoa que ela fecha sua mente e não permite mais a pessoa continuar sonhando, continuar na frente, avançando, crescendo e servindo a Deus. Além dos problemas, nós temos que seguir adiante. Amém? Quem falou para você que ser crente seria fácil? Alô? Quem falou isso, que ser crente seria muito fácil? Não é fácil. Jesus disse: toma a tua cruz, segue-me cada dia. E tomar a cruz, está falando do tempo de Roma. Quando alguém tomava a cruz, todo mundo sabia: esse homem não volta mais, esse homem vai para a morte. Tomar a cruz é estar disposto a ir até a morte com nosso Senhor Jesus Cristo. E ali se cumpre: quem perde sua vida por causa de mim, a salvará, mas quem a acha, a perderá. E muitos querem conservar sua vida, mas perdem a vida com Deus. No Salmo 126, após de uma terrível história na Bíblia, nós encontramos os salmos dos degraus. Os salmos dos degraus. Desde o Salmo 120 até o Salmo 135, nós temos os salmos dos degraus. Aqui tem alguns degraus. Mas ali tinha 15 degraus para entrar no templo. E cada degrau que o povo de Israel subia, ele recitava um salmo, aleluia. E isso é maravilhoso, isso é precioso. Que eles faziam isso para lembrar a libertação que Deus fez com o povo de Deus. Por isso que ele vai chegar lá no Salmo 133, né? 133.
Olhai quão bons irmãos juntos em harmonia, aleluia. Porque ali ele já entrava quase no templo e ele enxergava, esse salmo ele enxergava olhando dentro do templo, e ele via o povo congregado e ele disse: uau, mirad quão bom e quão delicioso estar juntos. Por quê? Porque o povo saiu do cativeiro, agora eles podiam se reunir novamente, aleluia, oh aleluia. E eu penso que a coisa se repete nessa noite. Nós saímos do cativeiro e estamos aqui nos reunindo porque Ele nos libertou, aleluia. Eu fico louco quando prego a palavra. Ela me deixa louco. Porque é uma coisa que enlouquece a pessoa, mas é uma loucura que faz bem. Tomar que todo mundo fique louco e venha para cá. Amém, aleluia. Então Deus queria mostrar ao povo de Israel que cada vez que eles subiam esses degraus e tinham que ler um salmo por degrau, eles estavam lembrando aquilo que Deus fez por eles. E eles agradecem em um dos praticamente o último degrau, eles estão agradecendo a bênção de poder se encontrar com seus irmãos libertos do cativeiro, podendo adorar a Deus, aleluia. Será que alguns de vocês, não diga nada, não pisca nem com o olho pelas dúvidas, será que alguns de vocês não olham para alguém e dizem: você se lembra quando estávamos lá no mundo? E agora Deus libertou vocês, estão aqui para adorar, para servir a Deus. E é uma alegria para nós poder. No Salmo 133, o verso 1 diz: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem todos irmãos. Unidos, como se fossem todos irmãos. Eu acho que aqui podemos dizer, se nós viemos aqui, é porque todos nós queremos ir para o mesmo lugar. E para ir a um mesmo lugar, nós temos que ser irmãos em Cristo Jesus. Através do Salmo 126, Deus queria lembrá-lo ao povo de Israel de como Ele havia libertado da escravidão da Babilônia. O Salmo 103, o versículo 1 e 2, não precisa ler. Deus não quer que nós esqueçamos os benefícios que Deus fez para nós. Não esqueça nenhum dos seus benefícios. E Israel foi libertado, e Deus não queria que eles se esqueçam daquilo que Deus fez com eles. Escutou? Por isso que Deus botou os degraus e as condições para subir em esses degraus e começar a recitar os salmos, para poder realmente agradecer a Deus por tudo que Ele fez por eles. E nós também, cada vez que viemos para a casa de Deus, eu acho que podemos levantar nossa mão e dizer: obrigado, Deus, por tudo que Tu fez por mim, por meu irmão, pela nossa família, e por todos os que estamos aqui, e por todos os que servem a Deus. Amém? Agora, o cativeiro o cativeiro mencionado no Salmo 126 era muito diferente do cativeiro que eles tinham no Egito. E por quê? E aqui eu vou ajuntar conosco isso aí, para nós também. Quando o rei Ciro deu a ordem que o povo poderia sair novamente e voltar para Jerusalém, ele fez, como se diz isso? Ele fez uma armadilha. Porque ele falou: pode ir, pode voltar para Jerusalém, mas quem quiser ficar aqui, pode edificar uma casa e ficar aqui conosco.
E você, eu acho que a gente não mudou. Continuamos sendo as mesmas pessoas, né? Muitos não voltaram para Jerusalém, ficaram em Babilônia. Fizeram suas casas ali e ali ficaram. Eu acho que as coisas não mudaram muito. Muitos preferem ficar em Babilônia e não vir para Jerusalém e edificar uma casa que vai durar para sempre. Aleluia. E por quê? Por que é diferente o cativeiro do Egito que do cativeiro da Babilônia? Por que é diferente? A ver se vou achar, eu quero ir encurtando minha mensagem para não ser tão longo, mesmo que tenho muita coisa que dizer. O cativeiro de Babilônia era um cativeiro mental. Essa era a diferença. No Egito eles eram livres para servir a Deus, mas eles sofriam. Eles estavam debaixo de um jugo que escravizava eles fisicamente. Eles tinham que trabalhar. Mas Deus disse: eu vi a aflição, eu escutei seus reclamos e eu vou descer para livrá-los. Esse era um cativeiro físico, que estavam presos debaixo de um regime. Mas lá na Babilônia, eles estavam presos mentalmente. E esse cativeiro da Babilônia representa muitos nesse tempo que ainda estão presos na mente, estão presos nos seus pensamentos. E Deus precisa fazer uma libertação em nossa mente para que nós possamos inteiramente, completamente servir a Deus. Aleluia. E que nenhum problema que você pudesse ver tido lá fora bloqueie sua vida, amarre sua vida, estrague sua vida, para você não continuar sonhando na sua vida, para não você acreditar que ainda você tem muita coisa para fazer, que ainda você tem um grande valor para Deus. Quantos creem que tem um grande valor para Deus? Aleluia. Se você quer colocar 2 Coríntios 4:4, você vai encontrar um texto que está dizendo que o Deus deste século fechou o entendimento dos incrédulos, para não resplandecer a luz da glória de Cristo, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz da glória de Deus. Você pode falar, você pode convidar, você pode dizer tudo o lindo que é o Evangelho, mas eles não entendem. Eles não têm a força de decidir servir a Deus. Não têm a força de decidir servir a Deus. Então, quando uma das armadilhas que o rei Nabucodonosor fez, que ele, quando pegou o povo de Israel em Jerusalém, levou também os tesouros da casa do Senhor e botou na casa dos seus deuses na Babilônia. E a Bíblia diz que onde está nosso coração, ou onde está nosso tesouro, ali está o nosso. Então, quando o rei tirou o tesouro da casa de Deus e levou para a Babilônia, o coração do povo seguiu o seu tesouro. E por isso que eu quero dizer nessa noite, que muitos ainda têm seu coração nos seus tesouros, mas seu tesouro não está aqui. Forte. Muitos crentes ainda têm problemas para vir para a casa de Deus. Eles não vêm com uma paixão, eles não vêm com uma convicção, eles não vêm com uma: uau, eu quero estar aí, eu quero ser parte, eu quero adorar, eu preciso, esse é o meu lugar, ali eu devo estar, eu sou parte desse povo. Porque muitas vezes as pessoas preferem escolher
ou inventar qualquer atividade fora para não vir para a casa de Deus, isso é porque o tesouro de Babilônia é muito forte e o coração ama isso. Eu falei, o pastor, você tem uma bênção, vocês têm uma bênção. Eu falo para vocês agora também, que vocês não têm culto durante todo o dia, não tem culto. E você recém na noite, você vem no culto adorar a Deus e servir a Deus. Você tem todo o dia para estar na casa, tomar chimarrão, fazer churrasco e não sei o que, ou dormir também um pouco, como todos nós fizemos hoje. A música estava muito linda, né? Mas que lindo, nós temos culto na manhã, temos culto na noite, temos culto sábado. E isso torna-se cansador, mas vocês são muito abençoados, que domingo à noite você vem aqui a carregar sua bateria para enfrentar toda uma semana com a graça e o poder de Deus da sua vida. Aleluia, aleluia. Isso é muito bom que nós podamos fazer isso. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, o versículo 1: ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. A primeira parte do versículo diz: ponham o seu interesse nas coisas do céu. É tempo de nós colocar o nosso interesse por cima de tudo, nas coisas de cima, porque o único que vai permanecer são as coisas do céu. Aleluia, aleluia. Quando você olha em Hebreus capítulo 11, ali pelo versículo 25 na frente, você pode ler na sua casa esta semana, e você vai encontrar um texto, acho que é o 27, que vai ser removido tudo que pode ser removido. Olha, coloque o verso 27, se não estou me enganando com minha mente. Um pouco mais. Aí está. Não. Quando diz nós recebemos, 11:28, Hebreus 11:28, vamos ver, tem que estar. Eu quero deixar esse versículo para vocês. Eu não trouxe a minha Bíblia em espanhol, então vamos aqui. Vamos para ver esse versículo. Eu quero deixar esse versículo. Me desculpa que eu estou saindo fora da minha pregação, porque eu quero deixar esse versículo para vocês. Hebreus 11:28, coloca 11:28. O que diz 11:28? Não, eu estou enganado. Eu estou enganado com o versículo ali. Mas deixa esse versículo que diz: nós recebemos um reino incomovível. A ver, os pastores me ajudem. Nós recebemos um reino incomovível, mediante o qual sirvamos a Deus com gratidão, com temor. Isso é muito importante, porque o versículo anterior, se eu não estou enganado, ele vai falar de que todas as coisas vão ser removidas. É o versículo, o capítulo 12, perdão, é o versículo capítulo 12, versículo 28. Vamos ler todos juntos para você me ajudar. 12:28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Por que ele está dizendo isso? Agora você coloca o versículo anterior. Desculpe. O versículo anterior diz: e esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas
para que as imóveis permaneçam. E isso é uma realidade. Nesse mundo, tudo o que é móvel, né? Vai ser removido. Tudo que está nesse mundo vai ser removido. O único que vai permanecer é o reino de Deus. Se não, olhe para a Rússia, se não, olhe para a Ucrânia, olhe para o Iraque, olhe para todo esse Médio Oriente que está ali. Todo está sendo removido, todo está sendo um caos, e nossas nações também estão caindo para o caos. Por quê? Porque Deus vai tornar esse mundo em uma situação que ninguém vai querer viver mais aqui, e o único eterno e perdurável vai ser o reino de Deus. Aleluia, aleluia. Um versículo tão conhecido, mas me esqueci nesta noite e foi embora. E isso acontece aos vivos. Pergunte para os mortos, que eles não respondem. Um ateu falou para um cristão e disse: eu não entendo os cristãos, porque vocês dizem que o céu é tão lindo, tão lindo. E eu não me penso converter, porque eu não entendo você, e eu não acredito que vocês dizem. Vocês falam de um céu tão lindo, que é glorioso, que é precioso, que lá tem ruas de ouro, que a coisa é muito linda, mas eu não entendo, e por isso que eu não me converto. E por quê? Porque quando alguém fica doente de vocês, vocês começam a fazer jejum, fazer oração, fazer o que? Gritaria para Deus dar a vida e alongar a vida dele. Se é tão lindo, por que não querem ir para lá? Porque não existe. Isso é verdade, não existe. E vocês não querem ir para lá, por isso que não querem ir. Porque não existe. Muitas vezes parece que olhando para essas pessoas, parece verdade, né? Porque alguém está ali. Não é porque nós queremos que ele já vai, sino que nós amamos e por isso quer que fique mais conosco. Pero que esse lugar lindo existe? Existe. Quantos acreditam que esse lugar lindo existe? Que lindo é poder servir a Deus. O versículo 28, um versículo conhecido que tenho na minha mente, na Bíblia espanhola, né? Recebendo um reino incomovível. E que devemos fazer se nós recebemos um reino incomovível? Retenhamos a graça, assim diz, pela qual servamos a Deus. ¿Por que servimos a Deus? Em agradecimento por aquilo que Ele nos deu e nos prometeu. Aleluia. Provérbios nos ensina que acima de tudo, nós temos que cuidar nosso coração, porque nosso coração determina o rumo, a direção, a qualidade, o sucesso ou o fracasso de nossa vida. Eu vou dizer novamente, Provérbio nos está dizendo que acima de tudo, nós temos que guardar nosso coração, porque ele determina o nosso rumo, ele determina a nossa qualidade de vida e determina o sucesso ou o fracasso de nossa vida. E nós vivemos em um mundo onde quer escravizar as pessoas. Mentalmente as pessoas estão tão ocupadas, tão cheios de coisas, que não sabem valorar o que realmente tem valor, o que é importante, o que não é importante. E muitas vezes acaba escolhendo aquilo que não é tão importante. Mas que lindo poder entender que as coisas de Deus são as coisas mais importantes de nossas vidas. E eu quero nesta noite acabar com uma história que também está na Bíblia. Que está em Lucas. Lucas capítulo 15, verso 8, verso 9. Para você ter a referência aonde eu quero. Ali está falando de uma moeda perdida. Uma moeda perdida. E essa moeda perdida, ela é uma moeda que tem um valor. Mas ela está perdida.
E aonde ela está perdida? Aonde? Na casa, dentro de casa. Essa moeda que tem um alto valor para seu dono, ela perdeu o seu valor de utilidade. Ela não está sendo útil. Por quê? Porque ela não está fazendo ou representando o valor que ela tem para o seu dono. E muitas moedas estão perdidas dentro da casa, porque não estão exercendo, como se diz? Mais forte. Exercendo seu valor. Quantos na casa de Deus estão ali e não fazem o que deveriam fazer? Eles têm um alto valor, mas Deus quer usar, mas não se deixam usar. Mas nesta noite Deus está procurando a tua vida para voltar a usar essa moeda que se perdeu, esse valor que se representa para seu dono. E sabe por que você tem um grande valor? Cada um de nós sabe por que tem um grande valor? Porque nós temos a imagem do nosso Senhor Criador. Quando você lê em Lucas capítulo 20, o versículo 24 diz, ali quando César, Jesus pede uma moeda para os discípulos ensinar uma coisa, eles dizem, olha a moeda, de quem tem a imagem? Do César. E do outro lado? De Deus. E ali Jesus disse, dá para Deus o que é de Deus e César do César, né? Mas eu quero tirar a moeda, tinha a inscrição e a imagem do César, e por isso a moeda tinha valor. E sabe por que você tem valor? Porque você tem a imagem do Criador. Você tem a imagem do Criador. Você pode ver em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz, e Deus criou ao homem a sua imagem. A imagem de Deus criou o homem e a mulher. O homem e a mulher. Todos nós temos a imagem de Deus. Por isso que você tem um alto valor para Deus. Mas o valor você tem porque Ele te criou. Mais valor você tem se Ele pode te usar. Se Deus pode usar a tua vida, será uma grande bênção você na obra de Deus. Ontem nós estávamos sentados lá atrás. Foi uma bênção sentar lá. Eu gosto porque na frente você tem pouco para olhar, né? Mas lá atrás você olha toda a congregação, todos vocês que estão aqui. E eu dizia, uau, quantos valores dentro da igreja, né? Quanta música, quantos pregadores, quantos irmãos que vêm, levanta a mão, grita, está ali, canta. Quantos de vocês podem fazer muitas coisas? E tudo isso que foi feito é porque todos nós cooperamos, vocês cooperaram e todos ajudaram, alguns mais, alguns menos, mas todos somos parte da obra de Deus. Quero te perguntar nesta noite, você se sente útil? Você pode dizer nesta noite, eu sinto que eu sou muito útil para o Senhor. Eu estou muito grato por aquilo que eu estou fazendo. Ou você deve dizer nesta noite, Senhor, me perdoa. Eu sei que tenho valor, mas não estou cumprindo a função que você quer que eu cumpra. Eu não estou me desenvolvendo. O meu valor não está sendo aproveitado. No bom sentido de aproveitar. Será que nesta noite você pode ser achado por o mesmo dono que está te buscando na casa para te usar? Será que alguém está aqui dizendo, eu quero fazer alguma coisa e não sei o que, mas só entrega a tua vida nas mãos do Senhor e Ele sabe o que vai fazer contigo? Você pode se colocar em pé nesta noite. Aleluia. Uma moeda perdida representa um valor perdido, uma utilidade perdida, uma ação perdida, um serviço perdido. Fecha teus olhos nesta noite. Uma moeda representa
um valor, uma utilidade, uma ação, uma bênção, um trabalho, uma ajuda, uma cooperação. Não sei o que Deus quer fazer contigo, mas nesta noite tem pessoas aqui que deveriam dizer para o Senhor: eu quero voltar para o meu lugar que eu perdi. Eu quero ser útil para Ti, Senhor. Por favor, usa a minha vida. Eu quero voltar a recuperar meu valor, o valor que você deu para a minha vida espiritual. Eu quero voltar para Teu serviço, Senhor. Eu me desanimei, eu fiquei bravo e saí, mas nesta noite entendo que ainda o dono me continua buscando, porque você vale muito para Deus, e Ele quer te usar, porque você tem uma grande utilidade para Deus. Aleluia. Assim como você está fechado com Deus olhos nesta noite, eu quero fazer um convite para essas pessoas que vão dizer: Senhor, eu quero recuperar a minha utilidade, eu quero que você use a minha vida. Posso ver a tua mão nesta noite? Levanta a tua mão. Onde estão as pessoas? Levante bem alto. Deus abençoe cada um que levanta a sua mão esta noite. Eu quero recuperar a minha utilidade. Eu quero voltar para o serviço para o Senhor. Eu não posso continuar assim parado. Eu não posso continuar assim sem exercer a minha função. Aleluia. Podemos cantar esse coro que diz, enquanto você ainda está orando: eu quero ser, Senhor amado. Um coro tão velho, mas tão lindo. Enquanto nós cantamos esse coro, eu gostaria que vocês que levantaram a sua mão, passem aqui no altar. Vamos orar por você nessa noite. Você acha que pode ser útil? Venha nesta noite. Você que ficou parado, venha nesta noite. Venha, não perca tempo. Venha, vamos orar. Eu vou pedir aos pastores, que aqui tem vários, vamos orar por você. E amanhã, algum dia, quem sabe, a gente se encontra e você pode dizer: uau, aquela noite marcou a minha vida. Aquela noite eu entendi que tinha valor para Deus. Aquela noite eu entendi que eu tinha que sair da situação na qual eu estava. A minha mente estava fechada. Eu já não acreditava mais que Deus poderia me usar. Eu fiz tanta coisa errada, mas Deus nesta noite te perdoa. Deus te limpa. Deus te levanta. Aleluia. Deus te levanta. Aleluia. Deus te restaura nesta noite. Aleluia. Sai do teu lugar e vem aqui. Nós queremos orar por você. Não volte para sua casa do mesmo jeito. Deus nesta noite quer te perdoar. Deus nesta noite quer te restaurar. Deus nesta noite quer te começar a preparar para usar a tua vida. Deus abençoe. Venha mais da frente. Quem mais quer vir? Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quem mais quer vir? Você pode acreditar ou pensar.
Naquele que está no seu lado, dá um abraço, diga: Deus te abençoe. Que lindo, a sua presença nos ministra. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes não podemos enxergar o que Deus faz em uma pessoa, não podemos enxergar o que Deus está resolvendo em uma pessoa, mas nesta noite tem pessoas que foram restauradas na presença de Deus. Tem pessoas que foram restauradas na presença de Deus. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, no céu há festa. E eu acho que na igreja também tem festa nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Nós adoramos a Deus por este lindo tempo que nos dá, e por cada vida que tem aceitado o convite de Deus. Deus te busca porque você tem um alto valor, e Deus quer usar a tua vida porque você tem uma grande utilidade na presença de Deus. Aleluia.